Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o programa Adorare Podcast. E eu quero falar desde já para você. Se inscreva no nosso canal, deixe o joinha, que você vai nos ajudar a entregar mais esse conteúdo de valor para pessoas que estão precisando. Esse podcast ele é patrocinado pelo Instituto Adorare e você também pode ajudar o Instituto Adorare. E você pode ir no Instagram, @Instituto Adorare, e lá você vai ter os códigos do Pix que você pode ajudar esse programa. Tá bom? Conto com você, deixe seu joinha e vamos aí para mais um episódio hoje. Com a gente aqui, Missionária Bárbara. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que as pessoas vão ver. Prazer estar contigo, pastor. Obrigada pelo convite. Amém. Missionária Bárbara, ela é da Igreja Pentecostal Bethesda, ali no Jardim Santa Cruz, casada com o pastor Josué. Exatamente. Né? E hoje ela tem um testemunho de milagre para contar aí, para que a sua vida seja edificada. Porque o tema de hoje é: Deus ainda faz milagres? Faz, pastor. Sou prova viva que Deus ainda faz milagres. Amém. Então vamos lá, vamos começar então com a sua história, ali desde pequenininha. Bom, nasci em 89, né? Sou filha da Rita e do Walter. Sou a do meio de 3 irmãs. Minha irmã Bruna mais velha, a Thaís a mais nova. E como costumam dizer, né? Nasci em berço evangélico. Sou neta da missionária Alzira, fundadora do Ministério Bethesda. Hoje casada com o pastor Josué. E eu sou um milagre desde o meu nascimento. Eu nasci de 8 meses, então eu tive alguns problemas respiratórios, com o pulmão mal formado, e os médicos haviam me desenganado, mas através da oração da minha família, eu consegui superar e cresci, né? Além disso, eu tinha um problema também na perna. Quando eu nasci, o meu quadril foi deslocado. Então, os médicos falaram que se eu andasse, eu ia mancar ou ia andar com aqueles andadores. E eu tinha por volta de 1 ano, mais ou menos, fazia fisioterapia, acompanhava, né? E minha mãe falou que foi da noite pro dia, assim. Eu ficava com aquele gesso, né? Tudo. Do nada, eu levantei do sofá e comecei a pular. Então, ali, a minha avó já me contava que a partir dali eu já era um milagre. E minha vida foi sempre milagre. Eu me formei em jornalismo, graças a Deus. Hoje sou missionária, estou junto com o meu esposo ali na filial da Bethesda, ali no Jardim Brasília. E, assim, milagres têm ocorrido na minha vida ano após ano, né? Mas um grande milagre, né? Hoje eu conto no meu livro, que graças a Deus também eu consegui lançar o meu livro. Foi em 2014, quando eu fui desenganada dos médicos. Eu tive uma hemorragia gástrica devido ao mau funcionamento do fígado. E foi de repente, assim, eu tinha chegado da casa de uma colega e fui dormir, estava um pouco enjoada, falei para minha mãe, vou me deitar. E ali na madrugada eu comecei a já vomitar sangue, mas eu não avisei ninguém. Isso foi em 2014, eu tinha 24 anos. E ali tive vários episódios de vômito, passei a madrugada, teve um momento que eu cheguei a desmaiar, mas eu não falei nada, levantei, deitei na minha cama e foi por volta de umas 6 da manhã que a minha irmã se levantou, e eu já mais desfalecida na cama, comecei a ter outro episódio de vômito e ela falou, não, isso não é um vômito comum, é sangue. E eu falei, não, porque eu tinha ido até o banheiro, vomitar, tudo, mas eu não acendi as luzes, né? Então, para mim era um mal-estar. E eu fiquei muito fraca quando ela me colocou já no carro e me levou para o hospital do servidor público municipal, porque a minha mãe é servidora pública. E chegando lá eu já entrei em estado de choque, que eles chamam.
e os médicos me levaram para a sala de emergência e ali já começou, os médicos falaram para minha mãe que só um milagre. E ali começou um mover de Deus já, porque a minha família falou, então vamos atrás do milagre. É interessante porque a medicina, né, ela custa a entender, né, e acreditar em milagre, mas parece que é uma palavra mágica, né? Que eles têm que falar, eles têm que declarar, né? Sim. Eles têm que colocar ali a deficiência que eles têm, né? A impotência que eles têm diante de algumas coisas, algumas enfermidades, lógico. A medicina ela é muito avançada, né? Para várias enfermidades, mas existem coisas que ela fica impotente, mas eles têm que declarar, agora é só um milagre. É só um milagre. E ali, desde o início, eles me colocaram no soro, eu recebi várias transfusões de sangue, mas o sangue entra lentamente, então saía muito mais rápido do que entrava. Então foram dezenas, né, de transfusões, e ali o Senhor fez um mover muito grande, porque além da minha família, mais de 200 pessoas doaram sangue para mim. E eles começaram uma campanha de oração. Hoje, né, a minha tia, que é pastora, a Margarete, hoje, na época convocou a igreja. Minha outra tia, né, a irmã mais nova da minha mãe, a Silvana, saiu com a minha irmã. Em todas as igrejas do bairro, ela falou que pediu oração. Então, o Espírito Santo comoveu as pessoas a orar, a interceder pela minha vida. E enquanto eu estava ali, né, o Senhor comovia as pessoas. E quando eu acordei, que eu, né, soube da história, porque para mim eu tinha dormido e acordado. Né? Eu tive uma parada cardiorrespiratória alguns dias depois. E os médicos só conseguiram estancar o sangue uma semana depois. Aí, durante alguns procedimentos, eu tive a parada cardiorrespiratória, entrou sangue no pulmão. Aí eles me entubaram. E tem um período, né? E eles todos os dias falavam para minha mãe, só um milagre. Se ela passar de hoje, vamos ver o que a gente pode fazer amanhã. E todo dia era só um milagre. E uma semana com hemorragia, então você acabou com o estoque de sangue. Sim, foi ali e Deus mandando pessoas para doar, né? E várias igrejas, pessoas de fora do país, porque as minhas primas fizeram uma página no Facebook, na época o Facebook estava bombando, né, 2014, e as pessoas oravam, faziam campanha, fizeram jejum ao meu favor. E ali, passado em torno de 15 dias, uma irmã chegou para minha avó e falou, conta 3 dias que eu vou fazer o milagre, pelo clamor da igreja. E ali, os médicos começaram a ver algumas coisas, mas eles ficaram com medo de me desentubar. E uma noite a minha irmã foi orar por mim, e ela cantava, quão grande é meu Deus. E ali, o Senhor tinha colocado uma senhora que havia feito uma cirurgia também, e no quarto de UTI ela ficava na cama em frente à minha. E essa senhora, ela falou para mim quando eu acordei, ela falou, o Espírito Santo não me deixava dormir. E eu intercedia e orava, e ela falou, e nós louvávamos, mesmo entubada, ela falou, a gente louvava todo esse tempo que você esteve aqui, a gente louvava o Senhor. Então foi um mover mesmo sobrenatural, não tem explicação. E contando esses 3 dias, a partir do dia que a irmã falou, eu me desestubei mesmo, eu puxei o tubo, os médicos não sabem como. E eu sei que meu pai entrou no quarto, eu estava sentada, e ele ficou assustado, porque os médicos já não tinham mais esperança, né? E falavam que eles conseguiram estancar, mas não sabiam de onde tinha vindo o problema. Até hoje não tem um diagnóstico fechado do que aconteceu. Então, assim, eu depois fiz alguns acompanhamentos e os tratamentos, mas, assim, não tem um diagnóstico fechado e realmente, assim, não tem muita explicação para a medicina. Mas foi Deus, assim, e ali eu ressuscitei. Basicamente, o Senhor me tirou do vale da morte e me trouxe para a vida. Amém, amém. Eu vejo assim, eu já ouvi tua história, né? Já vimos o livro, né? Vamos apresentar o livro aqui? Vamos apresentar o livro. Esse livro aqui, olha, pessoal, Bárbara Cássia Cristiano, Milagres. Você pode tá adquirindo esse livro, né? Nós vamos estar deixando na descrição do vídeo, né? Onde você vai poder comprar esse livro, né? Tá na IP das Letras, né? IP das Letras, tá na Amazon. Tá nas livrarias de todo o Brasil. Vamos deixar ele aqui. E vendo a tua história, Bárbara,
eu vejo que Deus ele começou um avivamento de oração, né? O avivamento ele tem sempre uma raiz em oração, né? Lá no Pentecostes, 120 pessoas estavam ali reunidas em oração, né? E as suas primas, irmãs, tia, né? Saiu ali pelo bairro lá de Santa Cruz, em Alto, Toda né? a região ali da Zona Norte. Toda a porta aberta. Toda a porta aberta, minha tia entrava e pedia oração. E você vê isso? Você vê esse avivamento de oração? Hoje eu vejo menos. Eu até falo, né, que essa experiência me chamou muita atenção por isso. Assim, teve um mover, porque além, assim, eu tinha uma prima que hoje dorme no Senhor, a Priscila, que é filha da pastora Margarete. Na época ela morava numa cidade no Ceará. A cidade toda parou. Eles fizeram uma semana inteira de jejum e oração, a meu favor. Então, hoje você vê pouco isso, né? Então, naquela época, assim, Deus moveu. Eu havia escutado outros testemunhos, pessoas, né, nos Estados Unidos, pessoas fora, que contam, né, que Deus levantou um povo para orar. Mas eu nunca tinha vivenciado isso. E quando eu acordei, né, meus familiares ficaram meio preocupados e uma enfermeira veio me contar. E ela falou, eu nunca vi uma pessoa receber tanta visita, porque só podia entrar na UTI os familiares, mas lá embaixo enchia de gente, mais de 200 pessoas doaram sangue, e aí teve um mover, né? Então eu tenho primas também em outros bairros, então assim, na Zona Sul, na Zona Leste, pessoas fora do país, como eu já falei, porque eu tenho uma prima que tem parentes lá fora, né, do esposo dela, e ela falou, pessoas oraram, e assim, foi o Espírito Santo, sabe, que levou, né, a esse clamor. Né? Então, assim, foi uma experiência diferente. Mas eu também, mais à frente, que eu falo que eu vivo de milagre em milagre. O livro conta essa experiência de 2014, mas em 2018 o Senhor me curou de um câncer. Porque em 2015 eu comecei o acompanhamento, os médicos começaram a investigar o que havia causado. Eles descobriram uma cirrose que até então eu não tenho um diagnóstico fechado do que causou essa cirrose. Mas eu não tinha, pastor. Eu não fiquei icterícia, eu não tinha nenhum problema, barriga d'água, enjoo, eu comia normalmente. Você olhava para mim, os médicos olhavam e falavam, não é a pessoa que eu tô vendo aqui na minha frente que tem cirrose. E cresceram alguns nódulos, tinham mais de 10 nódulos. E em 2018, um dos nódulos apresentava mais de 9 centímetros. E a médica pegou e falou assim, olha, eu tenho certeza que você tá com câncer. Ela fez os exames, ela falou, vou já separar todos os seus exames e vou mandar para o oncologista, né? E a gente vai mandar para o ICESP, que é lá dentro do Hospital das Clínicas, que cuida dessa parte. E ali não era mais a igreja orando, mas era uma experiência eu e Deus. Então eu comecei a ali ver que eu precisava ter o meu momento de clamor e oração. Então foi uma experiência minha com Deus. E ali eu fiquei 15 dias orando e eu voltei ali naquele hospital e o Senhor, naquela semana, tinha falado muito comigo, e através de alguns irmãos, e eu, durante um culto de cura e libertação, o Senhor falou que estava me curando. Então, assim, eu cheguei lá, uma médica resolveu refazer os exames. Ela falou, olha, a gente está com tudo certo, mas vamos refazer. E refizeram, e deu que os nódulos eram todos benignos. Então, eu tenho um laudo falando, você tem câncer, e um outro que não tem. O que é isso se não Deus? Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas você ficou com uma sequela, ficou com alguma coisa. Eu acho que Deus, ele trabalha de formas diferentes com a gente. Sim. Né? Então, assim, em 2014, eu passei por algo que os médicos falam, era impossível, eu nunca vi uma pessoa com uma hemorragia tão grave sair do coma, né? Ou sobreviver a isso. E depois o Senhor foi provando a minha fé também, né? Porque ali, que nem falou, é um movimento, mas também o movimento começa dentro de nós, né? A experiência de cada um. E em 2020 eu perdi a minha avó, perdi a minha prima, e mais uma vez nós passamos um período que todos nós passamos, né? O mundo passou pela pandemia, e nós perdemos muitas pessoas. E ali eu peguei Covid, minha mãe ficou muito preocupada, que eu fazia já o acompanhamento médico. E a médica falou, você vai ter que fazer o transplante. E eu falo que o transplante foi outro milagre na minha vida. E as pessoas falam, mas o transplante é um milagre? Porque a gente tem uma lista de transplante de fígado de mais de 1.300 pessoas. São 6.000 pessoas esperando por um transplante no Brasil. Então fala, mas é um milagre? É um milagre.
porque através do meu tio, que doou parte do fígado para mim, meu tio Davi, que é o irmão mais novo da minha mãe, eu consegui em 2021 fazer o transplante. E eu fiz bem, saudável, porque às vezes as pessoas chegam para o transplante sem condições de fazer o transplante. E os bem médicos, abatido, né? Já bem... E os médicos não entendem. Eles olham, muitas pessoas olham para mim e falam: não parece que você fez um transplante, não parece que você tinha uma cirrose, né? E as pessoas perguntam: mas lá em 2014 o senhor tirou do coma e você passou por tudo isso? Eu falei: o trabalhar de Deus é mistério. E eu sei que, assim, dia após dia eu falo, por isso que eu falo, eu sou um milagre. E eu creio em milagres, eu vivi muitos milagres, né? Como eu falei, eu nasci em berço evangélico, então eu cresci naquele meio, eu vi muitas coisas, mas vivenciar, né? Como a pastora costuma falar, né? Eu conheço Deus de andar com Ele. Então, são experiências que, né? Esse é o primeiro livro, o livro fala especificamente de 2014, né? Que teve esse mover, que teve esse chamado das pessoas, que eu acho que é o amor e a união de Deus. Não tem outra coisa senão o amor de Deus, né? Que nos move para ajudar o próximo, para interceder pelo próximo. E eu acho que isso precisamos voltar a isso, né? Ao primeiro amor, a caridade, a empatia com o outro. Vamos voltar um pouquinho só para me entender direitinho. Então você teve um diagnóstico de câncer. Tive um diagnóstico de câncer em 2018. E aí, depois você teve outro diagnóstico que não era câncer. Não era câncer. Entendi. E até pós o transplante, quando os médicos retiraram, ele falou: não tem nenhum nódulo com requisito de câncer. Nenhum nódulo maligno. Todos os nódulos foram pesquisados, foram estudados. Fizeram biópsia? Fizeram biópsia e nenhum deu câncer. Amém. E é interessante porque, assim, a gente que eu fui muito pequeno para a igreja também, fui com 6 anos de idade, né? E quem é criado dentro da igreja, chega um momento desse, né? Sempre tem, né? Então eu creio no Deus da minha mãe, do meu pai, né? Mas chega uma hora que você tem que agora acreditar no seu Deus, né? Sim. E aí ter uma experiência. E aí você acredita que essa hora do câncer foi essa hora? Eu acho que, assim, eu entendi o meu chamado, eu acho que eu tinha por volta de 14, 15 anos, foi quando eu me batizei. Porque quando a gente cresce, né, no meio evangélico, muitas pessoas até questionam: mas você não conheceu outras coisas. Graças a Deus que eu não conheci outras coisas, mas você não viveu o mundo. Mas quando a gente é jovem, a gente fica em dúvida, né? Então, assim, eu tenho minhas irmãs, minhas primas, todas com 11 para 12 anos já eram batizadas. E eu decidi não me batizar. E surgiram aquelas dúvidas. Mas, como eu vi muito, eu vi Deus operando na vida da minha avó muitas vezes, né? Em casa, na vida das minhas irmãs. Né? Minha irmã tem um testemunho muito grande também. Ela não podia comer, ela tinha a síndrome do intestino irritável. Então, tudo que ela comia, ela passava mal. E ela foi curada num congresso, né, de irmãs. Então, assim, depois que a pastora orou por ela, a pastora falou: você pode comer o que quiser. Ela ainda ficou meio receosa, falou: não, você está curada. E ela foi curada, e hoje ela come de tudo. Né? Uma pessoa que ela passava mal comendo arroz e frango, que era o que a nutricionista falava: é o que você vai poder comer. Então, assim, qualquer coisa diferente, ela passava mal. E eu vi Deus agindo na minha família. E ali, com 15 anos, eu decidi. Eu falei: não, eu quero esse Deus, porque a minha avó costumava falar: Deus não tem neto, ele tem filhos. Né? Então, você aceitou, você precisa, né? Então, ali, eu decidi. Mas, em 2014, eu acho que teve aquela prova de fogo, mas eu vi que as pessoas oravam, que as pessoas clamavam, mas eu praticamente não senti nada. E eu meio dormi e acordei. Então, realmente, quando eu passei em 2018, que a médica virou para mim, e eu tive que ter aquele particular com Deus, eu acho que ali a fé é provada, né? Então, você fala: ou você acredita ou você não acredita. E eu vi Deus agindo na minha vida. Pessoas vinham falar comigo, pessoas que não sabiam. Na época, eu namorava o meu esposo, e eu contei só para ele e para minha avó. Eu não contei para ninguém. Né? Então, minha mãe sabia, o meu atual esposo e a minha avó. E Deus usou muitas pessoas para falar comigo naquela época. Então, assim, como que não existe um Deus se o que eu tô passando, né, outras pessoas ele usa? Então não tem como não crer. Então ali realmente foi a prova de fogo.
Mas é interessante, porque a gente vive milagres, né? Porque, como diz a Bispa Sônia Hernandes, né? Ela fala assim, milagre não se explica, se Se vive. vive. Né? E é muito, muito legal quando a gente passa por isso, É. né? Porque edifica a fé, né? A gente cresce muito, né? Nesse tempo. Mas não parou por aí, né? Não, não parou por aí. Não, Deus, depois do câncer ainda teve o transplante. Recentemente eu tive uma infecção por conta, até porque assim, o transplantado tem algumas intercorrências. Então assim, o pós-transplante foi muito difícil, muito difícil. Mas os médicos falam que eu me recuperei bem, mas eu fiquei com um problema na via biliar. Então, em 2023 eu precisei passar um dreno e eu tive uma colangite. E essa infecção passou para os rins. Então eu cheguei a fazer diálise, algumas sessões de diálise, e ali eu senti, acho que é algo que eu não tinha sentido até então, eu sentia muita dor. Porque em todo o processo médico que eu tinha, é que nem eu falei, eu me sentia bem. Né? Tanto que a médica falou, vou fazer o transplante agora porque você está bem. Né? Então, eu não tinha muitos sintomas. Sentia um pouco de cansaço, mas assim, a cirrose não me impedia de nada, né? Então, o pós-transplante foi uma experiência muito difícil. Fiquei um período na casa da pastora Margarete, né, minha tia Silvana, minhas primas, meus tios deram um apoio muito grande. E eu acho que, assim, ter uma família na igreja ajuda muito, porque a fé, o amor e a comunhão. Então, os momentos que eu estava ali, a oração deles, meu tio Maurício e minha tia Andréia iam lá, cantavam louvores, então aquilo me impulsionava a continuar. E em 2023, quando eu tive essa infecção, uma pastora, amiga minha, a Patrícia, chegou e falou assim, Deus, você quer que você louve. Eu falei, eu preciso sair daqui, porque eu sinto muita dor. Os rins dói demais. O pós-diálise, assim, eu sentia muita dor de cabeça. Eu sentia muita dor na coluna, eu sentia muito enjoo. Eu não conseguia comer nada. E eu falei pra ela, quando eu melhorar, eu louvo. E ela falou, não, o Senhor quer que você louve aqui. E eu ali já há mais de uma semana naquele processo com antibiótico e os médicos tentando amenizar, né, a situação. E a gente, quando tá na prova, né, quando a gente tá no vento, a gente não entende, né? Então, aí quando ela falou, eu entendi. Não é para louvar depois, a gente tem que louvar o Senhor durante a prova, né? E ali eu ligava para minha irmã e falei, eu não tenho força para louvar. E a minha irmã, meu sobrinho me ligavam e eu ali naquele quarto de hospital e eu louvava o Senhor. Então ali eu aprendi que assim, a gente é como o apóstolo Paulo fala, na dor ou na saúde, na bonância, né? Ou na dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso porque eu posso superar tudo, eu posso passar por tudo, né? A graça do Senhor me basta. E as pessoas tiram esse do contexto, né? Sim. Mas a graça do Senhor nos basta porque com ela a gente pode passar tanto pela dificuldade quanto pela bênção, né? Então a gente precisa louvar em tudo, dar graças. A minha avó costumava falar, tropeçou, dá glória a Deus. Existem vários textos da palavra que é mal interpretado, né? Mal usado de uma forma, né? Errada, né? O exemplo disso é o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que não faltará, né? E ele fala, mesmo quando falte alguma coisa, mas eu vou te guiar para verdes pastos, né? A minha vara vai te consolar, eu vou preparar uma mesa, né? Mas não significa que você não vai passar pelo processo. O grande problema da gente é o processo, como é duro. Sim. Né? A prova é doída. E a gente, mas é como a gente amadurece. Né? Eu falo que eu amadureci muito em todos esses processos. Não é fácil? Não é fácil. Mas quando você aprende que você pode louvar na luta, que nem você falou, tudo posso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem algumas bíblias que ele fala, de nada terei falta. Eu acho que essa versão traz um pouco melhor o significado. Porque assim, se eu tenho Jesus, mesmo que eu estou passando dificuldade, ele supre. Sim. Né? E eu vivi isso muito tempo. Minha avó, às vezes, chegava e ela falava, não tem nada. E batia um irmão na porta, ó, tem uma cesta básica. Né? Às vezes parece coisa simples,
mas a gente vive o milagre dia após dia, a gente Sim. não presta atenção, mas a vida é um milagre diário, né? Então, são coisas pequenas que o Senhor vai fazendo e a gente tem que reconhecer que isso é milagre. Uhum. E quem faz senão Deus, né? Muita gente fica esperando milagres grandiosos, né? Como você passou por um, né? Ressuscitou dos mortos, Verdade. né? Mas às vezes a gente vai passando dia a dia por milagres, né? E às vezes a gente nem se dá conta, né? Nós passamos uma experiência agora passada, né? Eu acho que você também teve um sonho, não teve? Do encontro? Minha irmã teve o sonho. Tua irmã, então. Isso. Deu errado um negócio lá do encontro com Deus que a gente ia fazer, né? E aí 3 irmãs sonharam a mesma coisa, né? E que viram o ônibus batido de roda para cima, né? Virou um acidente, né? E foi um grande Um livramento grande pra muitos. livramento. E às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente fica até chateado, né? Poxa, não deu certo uma coisa que a gente ia fazer, que seria muito bom, né? Que seria... Mas Deus vai livrando, né? No caminhar, Deus vai livrando. Sim, ontem até na palavra um pastor convidado, ele falava que Deus age às vezes em coisas que a gente nem percebe. É um Uber que cancelou, né? É um ônibus que passou direto, mas você não sabe ali na frente, O que né? ia acontecer, o que ia né? acontecer. Então são livramentos diários que o Senhor proporciona para nós, né? Então, e eu falo, eu sou um milagre, assim, sou prova viva de um milagre, né? E esse livro é um milagre, porque foram 10 anos, né? E hoje eu consegui publicar. Então, assim, são coisas que o Senhor vai provando, que nós somos totalmente dependentes dele. Enquanto eu tentava pela minha própria mão, não ia. Eu deixei, Senhor, guia. E o Senhor ele vai preparando tudo. Amém. E conta pra nós aí o casamento, né? O casamento foi outro milagre, Chegou. pastor. Eu me casei em meio ao tratamento que eu fazia por conta da cirrose. Eu conheço o meu esposo desde criança. Então ele participou de todo o processo, de certa forma, né? De certa forma ele acompanhou, mas assim, ele gostava de mim já desde sempre e eu nunca dei bola. Em 2013 foi a primeira vez que ele chegou em mim. Nós éramos do grupo de jovens do Bethesda. Ele é neto da missionária Amélia, né? A Melinha que nós chamamos, que era super amiga da minha avó. Fazia parte do grupo que deu início ao Bethesda, né? Era o braço direito da minha avó. Então a missionária Amélia estava ali em casa sempre. Minha mãe conhecia as tias dele, a mãe dele. Então, assim, era tudo ali em família. E nós, desde criança, na igreja, então, assim, participavam dos ensaios, de peça, de tudo. E ali me conheceu e ele comentou, acho que ele devia ter uns 13 para 14 anos, eu também, a gente tem a mesma idade. E ele comentou com uma prima dele, né, hoje a pastora Tatiane, que ele se casaria comigo. Eu não fazia nem ideia. Em 2013 ele chegou, minha avó estava num processo de cirurgia do coração e a igreja estava orando, tudo. O Senhor mostrou algo a ele e eu fui perguntar sobre, né, e ele falou, olha, sua avó vai ficar bem, tudo, mas eu tenho outra coisa para falar. E foi quando ele se declarou. Mas dali, né, passou um ano, em 2014 eu quase morri, ele viu todo o processo, orou muito por mim, chorou. E no final de 2014 ele voltou com esse assunto. E eu já recuperada, né, já foi em março que eu tive, né, o problema de saúde, em outubro que nós começamos a namorar. E ali foi também um processo, no início foi difícil, mas ali eu falei para ele, vamos nos conhecer. Então a gente tinha aquele namoro cristão mesmo, né? A gente saía para ir para os cultos, a gente conversava muito. Mais a corte, né? Mais a corte, fazer na corte. E a gente resolveu em 2017 assumir mesmo que a gente fez o Josué andar direitinho, né? Fiz ele andar direitinho. E fui eu que pedi ele em casamento. Nos casamos em 2019 numa festa muito bonita também, que Deus preparou tudo. Tudo. Do vestido, né, ao buffet, as fotos, eu ganhei muitas coisas, assim. Então, foram 5 anos de namoro, assim, e Deus preparando tudo, né? E Deus sempre falava que ele tinha colocado um no caminho do outro, né? E mesmo a gente já se conhecia desde criança, né, nós resolvemos esperar, namorar, se conhecer.
para poder dar o passo do casamento, né? E vai para 6 anos. 6 anos. 6 anos. E hoje, missionária Bárbara, né? Eu estava lá na ordenação, pastor Josué, né? No mesmo dia, né? Ele foi ordenado no mesmo dia, né? E a missionária Bárbara, quais são os projetos aí? Bom, vamos ouvir o chamado do Senhor, né? Eu acho que a gente, quando recebe uma unção, é claro, tem todo um peso da obrigação, da responsabilidade, mas a gente não recebe uma unção só por receber, a gente já faz essa missão, né? Então eu falo que eu já nasci missionária, então a gente já trabalha na igreja desde sempre, e agora a gente está ali à frente do Bethesda Jardim Brasília, e é ganhar almas, né? O nosso objetivo é ganhar almas, falar do amor de Deus. Pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos, né, chegar, passamos nós éramos obreiros, éramos diáconos, presbítero, e fomos passando por todos os processos. E Deus foi preparando, né, para chegar aqui e contar, eu acho que do amor dele, falar do amor dele e ganhar vidas, né? Para que possamos todos um dia morar no céu. Sim. E lá no Jardim Brasília os cultos é à noite, né? No domingo? São domingo às 18 e de terça às 20. Às 20. Legal. E aí a Bárbara, né? Como tem lidado com esse milagre? Você consegue levar essa palavra de milagre nesses dias agora? É difícil. Algumas pessoas não acreditam, né? E tem também aquele peso de Senhor fez isso por você porque você está passando por aquilo outro. As pessoas sempre parecem que querem mais ou cobram mais. Mas eu falo que é aquilo, né? O milagre ele não se explica, ele se vive. E eu vivo diariamente. Eu tento passar aquilo que eu vivenciei. Né? Dentro dos hospitais, assim, eu vejo muito a mão de Deus. Pessoas que o Senhor me leva a orar, que reconciliam. Pessoas que às vezes estão desacreditadas, porque um hospital é uma experiência difícil, né? Você está numa prisão e ali você conhece histórias desde a sala de espera, dentro dos quartos. Tem quartos maiores que a gente fica de 4 a 6 pessoas no mesmo quarto. Né? Então, com horários restritos de medicação, de banho, de tudo. Então, assim, você tem um controle ali que você depende das enfermeiras, dos médicos. Então, ali você está num lugar que você precisa ter fé e confiar que é um processo, que é uma fase. E ali dentro o Senhor tem, graças a Deus, me usado para falar com algumas pessoas. Recentemente, uma jovem de 20 anos se reconciliou. Então, isso também eu acho que são milagres. Né? Porque você ganhar uma alma para o Senhor, uma pessoa que estava com medo de morrer, desacreditada da vida, você trazer uma esperança. Porque olha, eu posso dizer, eu passei. Né? Tinha uma senhora lá que ela falou, eu estou com muito medo, preciso fazer um procedimento, preciso fazer uma cirurgia. Eu falei, eu já fiz e deu certo. Então, assim, você pode levar uma esperança, né? Porque é um lugar que é de desesperança, né? É um lugar de choro, de dor, onde as pessoas estão ali para serem socorridas, para serem tratadas. E isso quando não se tem Jesus, piora, né? Porque aí quando a gente passa por esses problemas, já é difícil para nós. Mas a gente sempre tem o consolo do Espírito, né? E você sabe que Jesus está no barco, né? Mas a pessoa que não tem, né? A pessoa que não tem Jesus, ela acaba tendo, né? Esses pensamentos de morte, pensamentos de desilusão. Então, ter e falar, ó, eu passei, Jesus estava comigo, Deus fez na minha vida e pode fazer na sua, eu acho que isso é importante, né? Então, é isso que eu tento levar. Pela misericórdia do Senhor, tenho conseguido em alguns lugares. Que bom. Eu queria que você, então, falasse com o nosso ouvinte aí, dá sua última palavra aí para... Primeiro, eu quero agradecer, quero dizer que o Senhor tem milagres, né? Que as pessoas possam crer e abrir o coração verdadeiramente, porque o Senhor, assim como Ele fez na minha vida, Ele tem para fazer em outras vidas e muito mais. Né? Então, e agradecer a Deus por essa oportunidade e pela oportunidade que Ele me dá todos os dias de falar do amor dEle, porque sem Ele nada somos e nada podemos. Né? Então, se estamos aqui hoje, é por Ele. E agradeço ao pastor pelo convite. Amém. Honra é nossa. Mais uma vez, obrigada.
as pessoas também ela podem entrar em contato para convidar você para levar o testemunho nas igrejas? Pode entrar em contato comigo pelo Bárbara Acácia, né, o meu Instagram. E as demais informações a gente pode colocar e-mail, contato. A gente coloca na descrição. Na descrição. Né? Legal. Então você pode aí levar a missionária Bárbara aí para sua igreja e levar esse testemunho para que muitas pessoas sejam edificadas. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e chame aí, coloque aí para os seus parentes, seus familiares assistirem esse vídeo, porque vai valer a pena, tá? Então, deixa o teu joinha, se inscreva no canal e na semana que vem tem mais. Deus te abençoe. Tchau!